Sabe aquele espaço que existe entre a pessoa que a gente é e aquela pessoa que a gente gostaria de ser? Pode ser sobre se exercitar mais, aprender algo novo, ou, sei lá, só passar menos tempo com o celular na mão. A vontade de mudar tá ali, viva, mas parece que alguma coisa sempre acaba entrando no caminho. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A gente sabe exatamente o que precisa ser feito. A gente tenta. E, por um tempinho, até que funciona. Mas aí, quando a gente menos espera, sem nem perceber, pronto, voltamos para os velhos hábitos. É um ciclo que, convenhamos, é bem frustrante. E essa sensação de fracasso, nossa, ela pesa. Aí a gente começa a se culpar, a pensar que falta força de vontade, que falta disciplina. Mas a verdade é que mudar é de fato muito difícil para o nosso cérebro. A culpa, olha, não é inteiramente nossa, não. Então, vamos tentar entender essa resistência. Para conseguir facilitar a mudança, o primeiro passo é saber por que o nosso cérebro luta tanto contra ela. E a resposta está numa metáfora visual que é simplesmente genial. Pensa no cérebro como se fosse uma selva, bem densa, cheia de vegetação. Qualquer decisão ou ação nova é como tentar abrir um caminho ali no meio do mato fechado. É um trabalho duro, lento e que gasta uma energia absurda. E se tem uma coisa que o nosso cérebro odeia, é desperdiçar energia. E justamente para economizar esses recursos preciosos, o cérebro cria atalhos. Ele sempre vai preferir os caminhos que já existem. E olha só como isso funciona na prática. Agora, o ponto crucial é este aqui. Quando se faz algo pela primeira vez, é como se estivesse abrindo uma trilha bem improvisada na selva. Se essa ação é repetida, a trilha começa a ficar mais marcada. Com o tempo, ela vira uma rua pavimentada. E depois de anos repetindo a mesma coisa, essa ação se torna uma estrada larga, super confortável, automática de seguir. E isso explica tudo. Explica de um jeito brilhante por que mudar é tão desafiador, principalmente para adultos. A nossa selva mental já está lotada de estradas super bem estabelecidas para os nossos hábitos de sempre. Tentar criar um comportamento novo é como ignorar uma rodovia de 6 pistas para ir abrir um caminho no facão. Não faz sentido para o cérebro. Tá, mas quem é que decide qual caminho pegar nessa selva toda? Para a gente entender como construir novas estradas, precisamos conhecer os dois operadores do nosso cérebro, o planejador sábio e a criança impulsiva. De um lado, a gente tem o planejador sábio. Ele é lento, analítico, pensa lá no futuro e é ele quem executa rotinas novas e mais complexas. É essa parte que decide, vou começar a me exercitar. Do outro lado, tem a criança impossível. Ela é rápida, automática, só quer saber do agora e odeia esforço. É ela quem executa os hábitos que já existem, sem nem pensar. E o que aciona essa criança impulsiva? Uma coisinha chamada gatilho. Pensa no gatilho como um sinal no ambiente, um contexto, que funciona como um botão de play, sabe? Ele ativa um hábito automático sem que a gente precise usar o nosso cérebro racional para isso. O nosso dia a dia está cheio de gatilhos. Só de ver o celular já dispara o hábito de checar notificações. Sentar no carro? Dispara o hábito de colocar o cinto. Tomar um café pode disparar o hábito de comer um biscoitinho, mesmo sem fome nenhuma. A criança impossível simplesmente vê o gatilho e pega a estrada mais fácil. Mas atenção aqui, a criança impulsiva não é uma vilã, muito pelo contrário. Na verdade, ela é essencial. É ela que cuida das tarefas repetitivas no piloto automático para que o planejador sábio possa focar em desafios mais difíceis. Os dois trabalham em equipe para economizar nossa energia mental. Ok, então, se não dá para lutar contra esse sistema, como é que a gente pode usar ele a nosso favor? A estratégia é bem simples, na verdade. Usar o planejador sábio para criar uma rotina nova que seja tão, mas tão fácil que a criança impossível não tenha nem motivo para resistir. Então, o passo a passo é esse. Primeiro, esquece o objetivo grandão. Foca numa ação minúscula. Segundo, essa ação tem que ser tão simples que é quase impossível não fazer. Terceiro, define um gatilho bem claro para começar. Quarto, repita isso sempre no mesmo lugar, no mesmo contexto, para fortalecer essa conexão. E quinto, um ponto-chave. Torne a ação em si mais agradável. Vamos trazer isso para a vida real. O objetivo ser mais saudável é vago demais. Uma ação mínima e clara, fazer 10 agachamentos. O gatilho, vestir a roupa de ginástica. E o contexto? Na sala, todas as manhãs. O planejador sábio define essa regrinha e a repetição aos pouquinhos vai criar um novo caminho para a criança impulsiva seguir sem reclamar. E este ponto aqui, gente, ele é fundamental. Em vez de se dar uma recompensa depois do esforço, tente fazer a ação em si ser prazerosa.
Ouça aquele podcast favorito enquanto se exercita. Assista a um vídeo divertido enquanto lava a louça. Isso acelera e muito a formação do hábito, porque a criança impulsiva adora uma recompensa imediata. Bom, agora é a hora da gente alinhar as expectativas. Construir uma estrada novinha em folha na selva do cérebro não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um processo. A ciência mostra que o tempo para um comportamento novo virar um hábito automático pode variar de 15 a, pasmem, 250 dias. Depende da pessoa, da complexidade do hábito, de um monte de fatores. Não existe um número mágico, tipo 21 dias. Começar algo novo é super empolgante, né? Mas a verdadeira batalha é a consistência. A boa notícia é que, a cada repetição, aquele caminho na mente fica um pouquinho mais largo e a ação exige um pouquinho menos de esforço. Vai ficando mais fácil com o tempo, de verdade. E talvez essa seja a principal lição de tudo isso. É muito melhor conseguir melhorar 1% a cada dia do que planejar uma mudança gigantesca e acabar não mudando nada. Cada pequena vitória conta, porque ela fortalece aquele novo caminho que está sendo construído. Então, a reflexão que fica é essa. Em vez de pensar na grande transformação, qual é a menor ação possível? O primeiro passinho que pode começar a abrir um novo caminho na sua selva mental, começando hoje mesmo.